Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouco sobre equações exponenciais. O que é uma equação exponencial? A equação exponencial é aquela que a incógnita, que é a variável, aparece no expoente. Tá? Por exemplo, aqui nós temos 3 elevado a x é igual a 27. A incógnita, o x, apareceu no expoente do termo. 2 elevado a x menos 15 é igual a 16. Novamente, o x, a incógnita, apareceu no expoente do termo. Novamente, aqui também, 1/5 elevado a x é igual a 625. Olha aqui a incógnita no expoente. E assim por diante. Tá? Então, aquela equação onde o x ou a incógnita aparece no expoente de algum termo é uma equação exponencial. Para resolver a equação exponencial, um dos métodos é a gente reduzir as potências na mesma base, tá? E depois a gente usa as propriedades de potência. Pode acontecer em alguns casos de termos de utilizar alguns artifícios para fazer esses cálculos, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, na primeira, 3 elevado a x é igual a 27. Eu vou aqui reduzir as potências na mesma base. Então, o 3 é uma base que não dá para fatorar, mas o 27 eu posso fatorar. Eu fatorando o 27, eu vou encontrar que 27 é 3 elevado a 3. Aí eu substituo, no lugar do 27, eu coloco 3 elevado a 3, que é a mesma coisa. Agora repare que eu tenho uma igualdade de potências com as mesmas bases. Então eu posso simplesmente cancelar as bases. O que sobrou? X igual a 3. Portanto, conjunto de solução, 3. Letra B. 2 elevado a x menos 15 é igual a 16. Se eu fatorar o 16, eu vou encontrar que 16 é 2 elevado a 4. Aí eu posso cancelar as bases. Cancelando as bases, eu vou encontrar que x menos 15 é igual a 4. Eu vou simplesmente agora trabalhar com os expoentes. Envio o 15 negativo para o segundo membro, ele vai positivo, então x é igual a 19. Portanto, conjunto de solução 19. Letra C. 7 elevado a x ao quadrado menos 9 é igual a 1. Eu tenho que igualar essas bases. Tá? O 1 ele é um coringa, porque qualquer número elevado a zero é 1. Eu preciso transformar aquele 1 em uma potência de base 7, para cancelar com 7 ali do lado esquerdo. Portanto, eu vou colocar dessa forma. 7 elevado a zero, porque qualquer coisa elevada a zero é 1. Então, eu não mudei a expressão. Ela continua com a igualdade. Eu posso agora cancelar as bases e vou trabalhar apenas com os expoentes. X ao quadrado menos 9 igual a zero. A gente resolve a equação do segundo grau. Nesse caso aqui é uma equação incompleta. Eu vou mandar o 9 para o segundo membro. E agora eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x é igual a menos 3 ou x é igual a 3. Portanto, conjunto de solução, menos 3 e 3. Letra D. 25 elevado a 2x mais 1 é igual a 125 elevado a menos x mais 2. Nesse caso, eu vou ter que fatorar as bases dos dois lados. Nos anteriores, eu só fiz a mudança de um lado, né? Nesse caso aqui, eu vou fazer dos dois lados. Eu vou fatorar o 25. 25 é a mesma coisa de 5 ao quadrado. E o 125 é 5 elevado ao cubo. Então, aqui no lugar do 25, eu coloquei 5 ao quadrado. Não vai mudar nada. E o expoente 2x mais 1 continua. No lugar do 125, eu coloco 5 elevado a 3. E o expoente continua, menos x mais 2. Agora aqui eu vou usar uma propriedade de potência, que é a potência de potência. Quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, diz que eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Eu vou multiplicar aqui, ó. Lembrando que eu tenho que multiplicar o expoente interno por todos que estão do lado de fora, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes 2x, 2 vezes 1. 3 vezes menos x, 3 vezes 2. Fazendo isso, eu vou encontrar que 5 elevado a 4x mais 2 é igual a 5 elevado a menos 3x mais 6.
as bases são iguais. Então, agora eu posso cancelar essas bases e vou trabalhar apenas com os expoentes. Então, vai ficar 4x mais 2 é igual a menos 3x mais 6. Vou isolar o x. Então, vai ficar 7x é igual a 4. X é igual a 4 sétimos. Portanto, conjunto de solução, 4 sétimos. Letra E. Nesse caso também, eu vou fatorar as duas bases. Tá? O 49 eu vou escrever 7 elevado ao quadrado. E o 343 eu vou escrever 7 elevado ao cubo. Então, vai ficar dessa forma. Aqui, usando propriedade de potências, eu vou manter o 7 e multiplicar aqui os expoentes. E aqui, raiz quarta de 7 elevado a 3, eu vou transformar numa potência. Tá? Esse índice ele vai passar aqui como denominador. E vou tirar a raiz. Então, nós teremos o seguinte. 7 elevado a 2x é igual a 7 elevado a 3 quartos. Aí nós podemos cancelar as bases e trabalhar apenas com os expoentes. 2x é igual a 3 quartos. Eu tenho que isolar o x. Então, aquele 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar x é igual a 3 oitavos. Aqui, ó, eu fiz direto, fica assim, ó. X é igual a 3 quartos dividido por 2. X é igual, mantém a primeira fração, multiplico pela segunda invertida. Então, x é igual a 3 oitavos, ok? Então, conjunto de solução, opa, desculpa, aqui o conjunto de solução é 3 oitavos, ok? Questão F. Na questão F aqui, eu vou usar alguns artifícios. Por quê? Para começar, o 30, eu não tenho como transformá-lo em uma potência de base 10, de base 5, fatorar o 30 para transformar em uma potência de base 5. Mas aqui nos expoentes eu tenho soma. Então, vou usar alguns artifícios. Nesse caso, podemos separar cada termo com incógnita em potência de mesma base. Da seguinte forma. Nós temos uma propriedade de potência que diz que produto ou multiplicação de potência na mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, por exemplo, se eu tenho 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, eu posso escrever 5 elevado a x mais 1. Mantém a base e soma os expoentes. Aqui, realmente é isso que eu tenho aqui. Ó. 5 elevado a x mais 1. O que eu vou fazer? Eu vou desmembrar isso. Vou fazer o caminho inverso. Tá? Então, nós teremos o seguinte. No 5 elevado a x mais 1, como é uma soma, eu vou desmembrar como um produto. Vai ficar 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. E no 5 elevado a x mais 2, eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2 igual a 30. Ok? Aqui, nós temos dois termos que têm um fator comum, que é o 5 elevado a x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 5 elevado a x em evidência. Ao colocar o 5 elevado a x em evidência, no primeiro termo sobra 5 elevado a 1. E no segundo termo sobra 5 elevado a 2. Eu vou resolver isso aqui dentro do parênteses agora. 5 elevado a 1 é 5. 5 elevado a 2 é 25. Somando aqui dentro, nós temos que 5 elevado a x vezes 30 é igual a 30. Eu passo esse 30 dividindo. Vai ficar 5 elevado a x igual a 1. Mas eu tenho que descobrir esse valor desse x. Então aqui, como eu falei antes, esse 1 ele é um número coringa, porque eu posso colocar qualquer valor elevado a 0, que sempre vai dar 1. Eu preciso que seja uma base 5 para eu cancelar. Então eu vou escrever, no lugar de 1, 5 elevado a 0. Feito isso, eu posso cancelar as bases, x é igual a 0. Portanto, conjunto de solução, 0. Questão G. A questão G é o mesmo procedimento, só que aqui eu vou usar outras propriedades.
nós já sabemos que quando temos uma multiplicação de potências na mesma base, nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Então aqui, ó, esse 2 elevado a x mais 2, eu posso escrever 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Só que aqui, nesse primeiro termo, eu tenho uma subtração. Então, eu vou usar outra propriedade que diz que divisão de potência na mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, se eu tenho uma subtração no expoente, eu posso transformar em uma divisão de potências. Então, aqui eu posso escrever 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Então, mantém a base 2 e subtrai os expoentes. Então, está aqui, ó. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1 mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2 é igual a 36. Essa divisão eu vou escrever em forma de fração, tá? Para ficar mais fácil aqui para a gente fazer os cálculos. Eu vou colocar o 2 elevado a x em evidência, porque no primeiro termo eu tenho 2 elevado a x e no segundo termo eu também tenho 2 elevado a x. Então, eu vou colocar o 2 elevado a x em evidência. Tá? Ao dividir o primeiro termo por 2 elevado a x, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x é 1. E 2 elevado a 1 é 2. E o segundo termo vai sobrar 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Fazendo esse cálculo aqui dentro dos parênteses, vou encontrar 9 meios. Vou pegar o 9 meios e passar dividindo. Quando a gente passa o 9 meios dividindo, é a mesma coisa de passar ele multiplicando, assim, ó. Vai ficar 2 elevado a x igual a 36 dividido por 9 meios. Como eu vou fazer essa divisão? Eu vou manter a primeira e multiplicar a segunda invertida. Então, quando a gente passa uma fração para o segundo membro dividindo, a gente passa ela multiplicando pelo inverso. Aqui a gente pode simplificar. Vai achar 2 elevado a x é igual a 8. Aí eu vou transformar esse 8 em uma potência de base de 2 para cancelar com 2 do lado esquerdo. Então, fatorando 8 é 2 elevado a 3. A gente cancela as bases e sobrou x é igual a 3. Portanto, conjunto de solução 3. Questão H. Na questão H, aqui, eu vou usar outra propriedade, que é a potência de potência. Repare que no expoente eu tenho uma multiplicação. Então, eu não posso separar isso aqui usando as propriedades de multiplicação de potência na mesma base, nem divisão de potência na mesma base. Eu vou ter que usar outra propriedade, que é a propriedade de potência de potência. Quando nós temos uma potência elevada a outra potência, a gente mantém a base e multiplica os expoentes. Então, repara aqui que nós temos 2 elevado a x a 2 vezes x. Eu tenho uma multiplicação aqui no expoente. Eu posso separar isso aqui da seguinte forma: 2 elevado a x elevado a 2. Potência de potência. Então, é isso que eu vou fazer. Então, está feito aqui, ó. Separei os expoentes. Agora aqui, eu vou fazer uma mudança de variável. Não vou mais trabalhar com x. Eu vou colocar alguma coisa no lugar desse termo que tem o x, tá? Eu vou fazer o seguinte. Aonde que tiver 2 elevado a x, eu vou colocar k. Eu vou substituir isso aqui por k e substituir isso aqui por k. Ao fazer isso, nós encontramos k ao quadrado menos 3k mais 2. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Vamos resolver essa equação do segundo grau. Tá? Achamos o delta. O delta aqui vai dar 1. Jogamos na forma de Bhaskara. E vamos achar que k é igual a 1 ou igual a 2. Só que eu achei valor de k. E a minha expressão não tem k. Ela tem x. Então, eu tenho que achar o valor de x. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores aqui, ó, onde eu fiz a mudança. Então, vou ter o seguinte.
No lugar do k, eu coloco 1. Vai ficar 2 elevado a x é igual a 1. Aquilo que nós falamos antes, que 1 é coringa, eu preciso transformar esse 1 em 2. Para transformar esse 1 em 2, eu vou usar a potência 2 elevado a 0. Cancela as bases iguais, x é igual a 0. Mas o k também pode ser 2. Então, vou jogar esse 2 também lá na fórmula. No lugar do k, eu coloco 2. Vai ficar 2 elevado a x é igual a 2. Lembrando que aqui no expoente é 1, né? Então, eu vou cancelar as bases. E sobrou que x é igual a 1. Portanto, conjunto de solução, 0 e 1. Muito obrigado pela atenção de vocês. Caso tenha alguma dúvida, eu estarei à disposição no grupo do Telegram, ok?